Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 112, no qual continuaremos com nossa leitura acompanhada de comentário do livro 9 das Meditações de Marco Aurélio, contemplando desta vez mais 5 entradas ou 5 capítulos, isto é, capítulos ou entradas de número 4 a 8. Como sempre, a tradução de referência a que será usada neste vídeo é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e você poderá acompanhar a leitura que vem seguida de comentário, que será feita ao longo dos próximos minutos, porque eu sempre coloco a transcrição do trecho aqui na área de descrição do vídeo, aqui embaixo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si, nestas 5 breves meditações do seu livro 9. 4. Quem peca, contra si peca. Quem é injusto, contra si é injusto, porque se torna mal. Eu vou ler aqui como é traduzido o mesmo trecho, a mesma meditação, por Maristella Ceva, a tradutora italiana, a que eu tenho acesso, né? Quem comete uma culpa, comete-a contra si mesmo. Quem faz uma injustiça, perpetra uma injustiça, a faz ou a perpetra contra si mesmo, fazendo mal a si mesmo. Então a ideia que está aqui, em torno dos termos adike e hamartia, né? O verbo que é usado é ligado a hamartia, isto é, aquilo que nós podemos entender como falta, culpa, erro e por aí vai. Então a ideia que está por trás deste trecho é aquela socrática, é aquela que nós podemos observar em alguns momentos da trajetória de Sócrates, de um certo modo está também encarnada por sua própria vida, pelo exemplo que ele deu, a de que cometer uma injustiça é pior do que sofrê-la. O que não é uma ideia, digamos assim, imediatamente apreensível ou imediatamente compreensível para a maioria das pessoas. Os estoicos fazem a seguinte leitura desta célebre frase que está no Gorgias, um dos diálogos platônicos, e também na República. O indivíduo, por natureza, só tem controle sobre aquilo que ele faz, sobre os seus movimentos interiores, sobre seus pensamentos, seus desejos, sua vida interior, em suma. De modo que, por natureza, a única coisa que ele pode efetivamente fazer é evitar ser mau, é evitar cometer faltas, fazer as coisas, enfim, ruins ou não recomendáveis. Ele não tem poder sobre aquilo que os outros possam lhe fazer. Ele não tem poder sobre as ações que os outros possam tomar relativamente a ele ou a outras pessoas. De modo que a única possibilidade de que as coisas sejam controladas é dentro do indivíduo. E, por natureza, os estoicos enxergam que aquilo que viria de fora não estaria inscrito na categoria bem nem mal, e sim seria um indiferente que poderia ser preferível ou não preferível. Então, quem comete uma falta, quem peca contra si peca, não é uma boa tradução para um verbo ligado a hamartia em se tratando da tradição estoica, porque a palavra pecado está acumulada de significados, de acepções ligadas ao cristianismo, e não é disso que se trata, né? Quem é injusto contra si é injusto porque se torna mal, porque faz mal a si mesmo, porque comete algo contra si próprio. O que os estoicos dirão a respeito da possibilidade de um indivíduo praticar o mal é que este mal é um mal contra si mesmo. O indivíduo que é injusto contra si próprio. O indivíduo que é mal consigo mesmo, e por aí vai. Não havendo por parte do que a natureza nos deu, e a natureza necessariamente é sábia e benfazeja para a tradição estoica, não havendo possibilidade de controlar isso, então o mal fica apenas no foro interior do indivíduo, apenas nas suas possibilidades internas.
Então quem peca contra si peca, quem é injusto contra si é injusto porque se torna mal, isto é, porque pratica o mal contra si mesmo. A injustiça consiste muitas vezes na inércia e não só na ação, é o que nos diz a entrada de número 5. Aqui Maristela Tcheva coloca da seguinte maneira: frequentemente perpetra uma injustiça não apenas quem faz, mas também aquele que não faz alguma coisa. Então a ideia de que se comete justiça fazendo-se, operando-se e também não se fazendo algo, não operando, não indo para a prática. Haynes, um dos tradutores de língua inglesa, coloca da seguinte maneira: há frequentemente uma injustiça de omissão, assim como existe uma injustiça de, aqui ele põe commission, né? Não daria para usar comissão nesse sentido em português, mas como existe uma injustiça por ter cometido alguma coisa. Então, não fazer algo, não agir de maneira a tentar garantir a justiça no seu entorno é também algo ruim, também é uma injustiça, também se comete uma falta por não fazer, não agir, não interceder em favor de outrem ou procurando remediar uma circunstância externa. Então, aquela ideia de que existe passividade estoica, de que os estoicos simplesmente se concentram no sustine et abstine, anejo kai apejo, isto é, sustentar, suportar e abster-se, enfim, seja do mal, seja daquilo que possa ser enganoso, prazeres estão aí incluídos, é uma ideia incompleta do que seja o estoicismo, porque justamente deixa de fora a disciplina da ação, a disciplina que ensina o indivíduo a tomar partido, a agir, a, enfim, enfrentar as circunstâncias, a efetivamente tentar fazer algo em nome da koinonia, isto é, em nome da coletividade, do caráter comum da sociedade em que vivemos. Então é uma ideia errônea e é uma ideia que vem de muito tempo, aliás, né, de que os estoicos se caracterizariam por uma passividade, mas que quando nós olhamos a história e vemos como esses estoicos agiram socialmente, não se sustenta. Então falta de conhecimento para se dizer uma coisa dessas, né? 6. É suficiente que a opinião presente seja verdadeira, que a ação presente seja útil à sociedade, que a disposição presente acolha bem tudo que vem de causas exteriores. Temos aqui uma enunciação, mais uma, bastante breve, do que é suficiente e, portanto, necessário, segundo os 3 topoi, ou as 3 disciplinas do estoicismo, que, como vocês sabem, se me seguiram até aqui, estão ligadas às 3 partes da filosofia, né? A disciplina do assentimento diz respeito à lógica ou à dialética, a disciplina do desejo e da aversão diz respeito à física, o estudo da realidade para saber o que podemos esperar dela, e seja de bom ou mal do ponto de vista do raciocínio comum. É claro que os estoicos vão dizer que bens e males, do ponto de vista do raciocínio comum, não são bens nem males, são indiferentes. E por fim, a disciplina da ação tem a ver com a prática das virtudes e tem a ver com aquilo que os estoicos chamam de ética, que é a ciência do caráter, né? A ciência dos hábitos, né? Como se dizia antigamente. Então, aqui o termo presente é repetido 3 vezes, né? O termo ligado a presente é repetido 3 vezes, parousa, e justamente a ideia de que o que importa é o modo como você age no momento em que está vivendo, é como você reage à realidade no momento em que está vivendo, é o tipo de pensamento que você traz dentro de si no momento que ocupa tudo o que importa. Então o que importa fundamentalmente é tomar este presente nas mãos, procurar fazer o melhor possível com ele. É suficiente que a opinião presente seja verdadeira, o termo aqui é hypolepsis, importante na tradição estoica,
é uma opinião, ou é um juízo, o juízo que se forme a respeito da realidade deve estar de acordo com essa realidade mesma, portanto não pode ser um juízo que seja uma espécie de fagulha para uma paixão. Então é suficiente que a opinião presente seja verdadeira, né? Kaptaleptike é o termo usado aí para o que seria verdadeiro, adequado, né? Que a ação presente seja útil à sociedade, que ela seja koinonike, portanto, que seja algo voltado ao bem comum. É muito, muito importante esse tipo de consideração por parte de um imperador de Roma. Não apenas alguém versado no estoicismo, mas que efetivamente tinha muito poder e que podia ou não, por meio das suas ações, praticar o bem social ou não. E que a disposição presente acolha bem tudo que vem de causas exteriores. A ideia de disposição presente é aquilo que gira em torno do par orexis enclisis, isto é, desejo, aversão ou repulsa. Isto é, entender o que você pode esperar da realidade e, portanto, portar-se bem dadas essas circunstâncias. Compreender que desejar uma vida que não seja a sua, desejar uma vida, enfim, em que você esteja desligado daquilo que você veio fazer aqui e agora, não é algo que traga felicidade ou compreensão acerca da situação que você vive, né? Maristela Tchevo coloca da seguinte maneira: basta o juízo exato no momento presente, a ação útil ao bem comum no momento presente, a disposição favorável no momento presente para cada acontecimento produzido de causas exteriores. Isto é, essas causas exteriores que não estão sob nosso controle, que vêm do destino, enfim, de Deus, do fado, dos deuses, que vêm, portanto, de forças que nos ultrapassam, nos imporão algum tipo de situação, e aí a liberdade do indivíduo está no modo como ele navegará nestas situações que são propostas pelas causas exteriores, que são colocadas por todas essas forças fora do nosso controle. Então, ter o juízo exato, isto é, fazer a leitura correta da realidade, ter uma ação voltada para o bem comum, e não para o bem individual necessariamente, né? O bem individual será equiparado ao bem comum para os estoicos. Então, faz bem ao indivíduo o que faz bem à sociedade, faz bem à sociedade o que faz bem ao indivíduo. Ah, isso seria demasiado ideal? Pois é, mas eles acreditam que essa equação seja possível, este, entre aspas, igualamento seja possível. E por fim, uma boa disposição a colher as coisas com aquele amor ao fado, a amor fati, é necessário para se viver bem, para se compreender aquilo que se vive. Temos aqui, portanto, mais uma daquelas meditações breves em que, de maneira pontual, precisa, lapidar, Marco Aurélio se lembra do que é o seu dever enquanto praticante do estoicismo nas três frentes, nas três vertentes da filosofia. E é algo semelhante ao que nós vemos aqui na reflexão de número 7 do livro 9. Apaga a imaginação, acalma o impulso, extingue o desejo, domina a tua alma. Número 7, perdão. Né? Não é alma, não é psique, é hegemonicon, aquela parte superior da mente que é responsável pelo controle das demais e que pode estar ou não, enfim, pautando-se pela razão. Apaga a imaginação, aqui é fantasia o termo, portanto, apaga a imaginação errônea, isto é, cancele a imaginação a representação que não mostre a realidade, ou que seja enganosa, ou que seja duvidosa, que não possa ser compreendida, né? Que não tenha lógica. Acalma o impulso. Aqui é hormé. Hormé é o impulso para a ação, o ímpeto, né? Aquilo que em latim era
comumente traduzido como conatos, isto é, aquilo que leva o indivíduo a agir. Eu achei muito interessante ter visto em um ponto do livro anterior, do livro 8º, quando se falava da providência, que ela também tinha hormé, que ela também tinha impulsos para a ação. Eu vou estudar isto um pouco melhor para ver se de alguma maneira os estoicos colocavam a pronoia, a providência, como uma espécie de espelho do que poderia ser uma alma humana bem organizada. Eu preciso ver se isto se sustenta ou não. Vou dar uma estudada nisso. Extingue o desejo, né? Então, dê um fim no desejo errôneo, no desejo que não esteja de acordo com aquilo que a natureza pode efetivamente proporcionar. Por exemplo, desejar algo que não seja o bem como se fosse o bem. Por exemplo, fama, por exemplo, riqueza, por exemplo, enfim, saúde, né? Não são bens para os estoicos, são situações que podem facilitar a vida, mas que não devem ser desejadas como bens, porque o bem em si independe dessas coisas. O bem em si nada tem a ver com a posição social de um indivíduo, com a sua situação de saúde, se debilitado, se em pleno gozo das suas faculdades físicas, nem depende, por exemplo, da celebridade de alguém. E domina a tua alma, né? Torne-se alguém em plena posse de si. Maristela Tcheva vai dizer: mantém livre o seu princípio diretor, né? Não é exatamente a dominação, quer dizer, deixe que esse princípio diretor seja algo que não vai ficar preso ao que é exterior de maneira errônea. Então, domine a tua alma, domina o teu hegemonicon, fundamentalmente. E por fim, aqui, entrada de número 8, uma alma única é distribuída entre os seres irracionais. Uma só alma inteligente é repartida entre os racionais. Assim como há só uma terra para todas as coisas terrestres, e como vemos uma só claridade, como respiramos um só ar, todos nós, enquanto nos é dado ver e respirar. Nós vemos uma comparação de um dado de uma física mais sutil com a comparação de um dado da natureza, portanto, da physis, mais evidente e imediato. Vai-se dizer aqui que os seres irracionais têm uma alma, porque o termo psyché em grego e anima em latim, os termos eram de fato usados para os animais recebem esse nome porque de fato eram habitados por uma alma, moviam-se, né? Enfim, tinham algum tipo de autonomia, ou a demonstravam. E o que se vai dizer é que esta alma dos irracionais é uma coisa só, dividida em, enfim, parcelas, partículas, e é uma visão não apenas dos estoicos, mas de outros filósofos, não apenas da Grécia, né? Uma só alma inteligente, portanto, é o nous de que se está falando, né? É repartida entre os racionais. Então, aqueles que têm a racionalidade não têm uma alma exatamente como a dos irracionais, e sim uma alma superior, uma alma inteligente, que lhes dá a capacidade de compreender, até um certo ponto, o universo em que vivem, os propósitos que a vida impõe, e por aí vai. E esta ideia de uma alma repartida em diversas partes, em diversas parcelas, será comparada a algo que se observa mais claramente na nossa existência terrena, sublunar, que é a seguinte: assim como há só uma terra para todas as coisas terrestres, nós compartilhamos o mesmo espaço, o mesmo planeta, do mesmo modo como só existe uma alma que se reparte, que em refrações compartimentalizadas acaba habitando cada indivíduo, né? E como vemos uma só claridade, como a luz do sol tem um caráter homogêneo para todos, né?
Como respiramos um só ar, e como o ar também é algo que nós compartilhamos, todos nós, enquanto nos é dado ver e respirar. Do mesmo modo como existe um ar que é compartilhado por todos, uma claridade que é observada por todos e uma terra que é também a morada de todos, a alma racional se desdobra e reparte em pequenas parcelas e é habitada em todos, vive em todos os indivíduos, né? E para terminar, vamos ver aqui como Maristela Tcheva coloca este trecho 8. Um único sopro vital é distribuído entre os seres privados de razão, ragione, né? Porque de fato é psique é sopro, né? O espíritos também, né? E uma única alma intelectiva é dividida entre os seres racionais. Como uma única terra é em todas as coisas terrestres, e como todos nós que temos vida e fôlego, respiro, vemos como uma única luz e respiramos um único ar. Então a ideia de que, assim como todos nós compartilhamos as coisas que há na Terra, o ar, a claridade, o próprio solo, né? Essa alma, numa física mais sutil, habita em um nível menor os seres irracionais e em um nível intelectualmente mais bem constituído os seres racionais, de modo que enxergar-se como uma espécie de universo em si mesmo, ou enxergar-se como alguém em contraposição aos outros, é não compreender nesta abordagem holística, né, que é a própria dos estoicos, não compreender o que você veio fazer no mundo e ir contra a natureza. E quando se vai contra a natureza, como em diversos pontos das meditações fica claro, você se torna um câncer, você se torna um tumor, ou você se torna uma espécie de membro decepado de um corpo que é muito maior. Portanto, você causa mal a si mesmo. E isto é fundamental para os estoicos, a ideia de que o indivíduo que age de maneira egoísta, como se fosse um universo em si próprio, autotélico, autogerido, é alguém que, enfim, não age de acordo com o que a natureza espera dele e, portanto, não pode experimentar nem a eudaimonia, a felicidade, nem a tranquilidade. Necessariamente será alguém sempre na defensiva e, portanto, vivendo muito mal. Eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas 5 entradas e nós continuamos o PLMMA no próximo vídeo. Um abraço, tchau.